Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a respectiva equipa, as senhoras e os senhores deputados, os senhores assessores e jornalistas aqui presentes, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E as primeiras palavras é no sentido de congratular-nos com as informações que aqui nos trouxe acerca da NATO e do reforço da participação do Flanco Sul. O Sr. Ministro sabe que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, conta com total apoio nesta matéria. Creio que é, de facto, a questão da NATO e também a questão do terrorismo internacional e do Daesh e do jihadismo, uma situação que nos deve unir a todos e que, de facto, reforçamos a posição do Governo enquanto representante do Estado português. Também uma congratulação, enfim, não tanto por aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, mas, enfim, notícias vindas a lume relativamente à questão do transporte tático, os aviões de transporte tático, os C-130, por um lado, e o KC-390. O Governo recentemente desbloqueou as verbas para a atualização de um conjunto de aviões Hércules C-130, de facto, para que cumpram as normas relativamente ao espaço único europeu e que, de facto, consigam, durante mais alguns anos, prestar o bom serviço que têm vindo a prestar à Força Aérea Portuguesa. E também relativamente ao KC-390, é um projeto da Embraer, na qual o Governo tem aqui também, o Governo, leia-se, o Portugal tem aqui um interesse estratégico e isso é muito importante, não só futuramente para a substituição eventual dos C-130, por um lado, mas por outro lado também a forte incorporação nacional, designadamente das instalações da Embraer em Évora. Também ainda uma nota positiva relativamente à notícia que tivemos sobre a instalação em permanência de 2 elementos da Polícia Marítima nas Ilhas Selvagens. Aquele é um pedaço do território português muito importante, tem um interesse também estratégico em vista da questão da plataforma continental e, enfim, eventuais disputas pacíficas naturalmente, mas com a Espanha relativamente àquele território e depois à zona que está sob sua jurisdição e, portanto, é importante reforçar a permanência e a soberania portuguesa relativamente a esta matéria. Mas, enfim, para não sermos só acusados de estarmos aqui em grande colaboração com o Governo, há aqui duas situações que nos merecem alguma discordância. A primeira tem a ver com a primeira tem a ver com... Bom, a primeira tem a ver com a questão, enfim, a notícia... Podíamos deixar continuar o nosso colega. A notícia é muito recente e tem a ver com a divulgação do relatório da inspeção ao Colégio Militar, do inquérito ao Colégio Militar, que basicamente conclui pela inexistência de situações discriminatórias e que diz, a dado passo, é pelo menos a notícia, que a inspeção ao Colégio Militar não identificou quaisquer evidências da existência de situações discriminatórias motivadas por questões raciais, religiosas, sexuais, com base na orientação sexual ou por outros fatores. Ou seja, todos nós temos presente, não queremos repristinar, obviamente, esta questão, mas não queremos deixar de passar esta oportunidade de referir o seguinte. É um bocado como aquela peça de Shakespeare, too much ado about nothing, isto é, tanto barulho para nada, para virmos a concluir que, de facto, não há nenhum problema de situações discriminatórias no Colégio Militar e que esta situação e a maneira como foi conduzida, aliás, quando confrontado com esta questão, o Sr. Ministro, na última sua presença aqui, referiu que, no essencial, se voltasse atrás, fazia basicamente o mesmo, creio que agora está a usar o termo correto, e, de facto, basicamente o mesmo, numa situação em que, de facto, não existem situações discriminatórias, em que, de alguma maneira, o politicamente correto aqui levou à admissão de um chefe operacional, do anterior chefe de Estado-Maior do Exército, uma situação que, obviamente, não queremos deixar de lamentar. A segunda questão tem a ver com a questão de uma notícia também recente, que basicamente uma notícia do Jornal Notícias e cujo título era o seguinte: o Governo recua e tira a Força Aérea do combate a incêndios. Nós sabemos que houve um relatório sobre a operação de meios aéreos e missão de interesse público. Esse relatório, que continha os ministros da Defesa Nacional, isto é, ainda no mandato anterior, Administração Interna, Saúde, a Força Aérea e também os representantes das regiões autónomas,
que apresentou um estudo final em 15 de setembro de 2015, portanto já no final do governo anterior, em que propunha um modelo que de forma sintética se resumia a uma mera mudança de operador dos serviços atuais para a Força Aérea, das missões de proteção civil, emergência e segurança interna, em que envolvia a existência de uma componente permanente, meios próprios do Estado, operados pela Força Aérea, e uma componente sazonal. E que, da análise financeira deste modelo, apura-se que o custo da operação dos helicópteros ligeiros monomotores e das aeronaves anfíbias pela Força Aérea era manifestamente vantajoso em comparação com os custos atuais. Portanto, e em conclusão dizia que o modelo proposto permitia uma exploração mais flexível e intensível dos recursos disponibilizados pelo Estado. E recomendava que, uma vez que estava já o Governo em final de mandato, que isto fosse saísse como assunto pendente para o próximo Governo Constitucional a todos os Ministérios envolvidos e Governos das regiões autónomas, assim como aos Ministérios a envolver futuramente para a atual materialização do modelo. E, portanto, nós fomos confrontados com a notícia de que o Governo, designadamente através da Sra. Ministra da Administração Interna, tinha pura e simplesmente recusado este relatório e aquilo que era, digamos, as vantagens que aqui estavam aduzidas, e é uma situação que nós não entendemos muito bem, porque, obviamente, entendemos que as sinergias que possam existir entre os meios próprios do Estado, geridos pela Força Aérea, e meios eventuais para o combate sazonal, e designadamente, por exemplo, a questão dos incêndios, é absolutamente fundamental e determinante, e permitia também... ficar por aqui, Sr. Deputado. Eu vou terminar, e permitiria também que, de facto, a Força Aérea pudesse, por essa via também, e esta tem sido uma das queixas recorrentes da Força Aérea, que é a impossibilidade financeira de cumprir mais horas de voo, pudesse também, por essa forma, ajudar a Força Aérea a cumprir este desidrato. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro fizesse um comentário e que justificasse quais as razões que estão por trás desta decisão do Governo. Muito obrigado.